Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Primecast. Hoje estaremos aqui estreando mais um novo episódio. Hoje vamos falar sobre o papel do ponto de equilíbrio na gestão de crises. Então, tem assuntos aqui onde a gente vai abordar, seja eles conceitos básicos, a importância durante a crise da gestão, a estratégia de gestão e também alguns estudos de casos. O que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é somente relacionado a unidades, à produção, ou também existe outros tipos de ponto de equilíbrio? Pessoal, de fato, existem outros pontos de equilíbrio. Existe o planejamento financeiro, existe também a gestão de risco, existe o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio fiscal. Pois eu escuto muitas pessoas falarem do ponto de equilíbrio apenas na questão da produção, mas também existe o ponto de equilíbrio até para os funcionários, pessoas também. Existe um ponto de equilíbrio. Quantas pessoas vai ser necessária para se realizar uma tarefa ou um serviço? Quantas pessoas vai ser necessárias para se concluir um projeto? Então, mensurar horas trabalhadas ajuda bastante, por exemplo, a gente a entender qual que é o ponto de equilíbrio que eu preciso ter de pessoas, de mão de obra para se realizar tal trabalho, tal tarefa. E isso é muito importante para a gente entender se a empresa está obtendo lucro ou se ela está ficando no prejuízo. Eu não irei me aprofundar em cálculo ou mesmo fórmula. A gente então vai discutir mais a prática do ponto de equilíbrio, como que a gente alcança o ponto de equilíbrio, quando que eu sei que o resultado operacional ele está favorável, quando eu sei que está desfavorável. Então, o ponto de equilíbrio ele aparece quando as receitas elas se igualam aos custos. Então, quando todas as suas receitas elas batem de frente com o custo e o resultado dá zero, ali está o seu ponto de equilíbrio. Então, para isso, é necessário se ter algum sistema que consiga mensurar as receitas e também ter um sistema que consiga mensurar as despesas da sua empresa, seja ela aluguel, funcionário, gasolina, combustível, transporte. E através desse planejamento e controle, as empresas conseguem sim definir metas mais realistas e planejar suas despesas de acordo com o esperado. Entender o quanto que precisa vender no mês para começar a gerar lucro. E isso também influencia diretamente no preço. Quando você faz uma alteração no preço do seu produto, você precisa saber o ponto de equilíbrio para você ver se a alteração do valor ela vai fazer sentido ou não. Porque às vezes você subir no preço do seu produto em 10, 15%, o seu ponto de equilíbrio ele aumenta em número de dias. Então, vamos supor que você alcance o ponto de equilíbrio lá pelo dia 15. Às vezes, se você aumentar o seu produto em 10%, o seu ponto de equilíbrio ele começa a bater apenas no dia 20, 25. Então, o que que o empresário ele tem que fazer? O empresário ele precisa saber qual dia que ele consegue pagar as suas despesas. A partir desse dia, então, começar a gerar lucro para a empresa. E isso influencia também diretamente na parte da gestão de crises. Em tempo de crise, o ponto de equilíbrio ele entra como uma peça-chave para a gente entender se a empresa ela está se pagando ou não. E aí, consequentemente, cortar custos ou se não fazer ajustes até mesmo na produção. Então, numa gestão de crise, é muito importante a gente se atentar a três tópicos. Então, a gestão de crise, ela ativa o lado nosso de renegociação. Então, a gente tem que renegociar muitas coisas que não estavam no plano. Por exemplo, contrato de aluguel, reduzir talvez o espaço da sua empresa. Quem sabe tá mudando de lugar, ver qual produto que você está comprando mais caro e ir diretamente com o seu fornecedor e tentar diminuir o preço com ele. Então, a gestão de crise ela ativa muito o lado do empreendedor de renegociar. Então, é quase como se ele tivesse reabrindo a empresa dele novamente, porque a empresa dele está passando por dificuldades financeiras ou ela está passando por uma crise de pessoas. E um dos fatos gerador disso pode ser a baixa venda. Então, assim, a empresa ela está com a venda muito abaixo do esperado. Isso acontece, isso não é uma coisa que
É de lei a gente ter venda frequente todo mês, então por isso que é muito importante a gente entender o mercado, como que ele funciona, entender como que as tendências elas se comportam para que a gente consiga se adaptar. Então, essa temporada de crise, ela quase está sempre associada a baixo rendimento nas vendas. Não necessariamente são pessoas, mas também ocorre de ser pessoas. É uma coisa que acontece com a empresa é que nunca as coisas são como elas nunca são como regras. Então, assim, as tendências do mercado, o comportamento do comércio, ele é mutável. Então, você pode ter uma ótima venda um ano, o outro ano você pode estar passando por dificuldade. Então, é bom você reavaliar, porque às vezes o que você tinha colocado como estratégia do ano passado não funcione esse ano, ou talvez não funcione ano que vem. O segundo fator é a viabilidade de produtos. Bom, todo mundo que empreende sabe que existe o produto onde você paga mais caro e tem um produto onde você paga mais barato. Então, tem produtos que você tira uma margem maior e tem produtos que você tira uma margem menor. E em tempos de crise é importante você focar em produtos que vendem mais e que você consiga um ponto de equilíbrio mais rapidamente. Esquecer produtos aonde são mais caros, aonde você tem um custo maior para manter ele dentro do estoque, aonde não vende, a rotatividade dele é baixa. Então, focar apenas nos produtos que vendem mais. E como que a gente direciona esse foco? A gente coloca então toda a energia e o esforço de marketing e produção apenas em uma quantidade de grade específica de produtos. A gente não abrange uma quantidade maior. Então, assim, a gente garante dessa forma uma margem de segurança de que aquele produto vai sair e aquele produto vai vender. E os produtos mais caros, vocês deixem temporariamente suspensos, não precisa trabalhar com eles. E o terceiro fator é o planejamento de cenário. Então, quando a gente está em crise, a gente tem que planejar três cenários. O cenário otimista, onde a empresa ela projeta uma recuperação mais rápida, ela projeta uma produção e um marketing mais rápido e onde o risco é maior. Então, assim, a questão otimista ela não pode ser usada como base. Então a gente tem que usar um outro cenário que eu vou explicar mais para frente. Mas o cenário otimista, ele é necessário para que a gente consiga ter o otimismo que a empresa vai ter que demandar. O otimismo ele também tem que chegar até a equipe de vendedor. E os vendedores e as pessoas que estão no trabalho, elas têm que acreditar nesse cenário otimista, onde a empresa ela vai conseguir se recuperar e também não só alcançar um ponto de equilíbrio, mas também vender além do ponto de equilíbrio. Então, um cenário onde a empresa ela vai escalar a mão de obra, ela vai escalar a demanda, ela vai escalar clientes e onde ela vai conseguir atender tudo e vai conseguir gerar lucros substanciais para a empresa. Então, onde ele vai conseguir necessariamente vender. E aqui é o cenário que ninguém gosta, que é o cenário pessimista, aonde você não vai conseguir vender, você não vai conseguir alavancar sua venda e a projeção para os próximos meses elas vão ser de números cada vez mais baixos. Então você tem que jogar uma provisão muito abaixo do esperado. Aqui você tem que jogar os piores dos cenários, os piores das dívidas. Você tem que colocar as suas dívidas em primeiro lugar e você tem que entender até onde a sua dívida ela vai descer, até onde ela vai afundar. Então, assim, reestruturar as operações, explorar novos mercados para tentar minimizar a perda. Então, isso aqui é um cenário onde a gente vai reavaliar a empresa, é quase um cenário de pausa, um cenário onde a gente não consegue tirar a venda e também não consegue reduzir custo. Então, um cenário pessimista, ele é bom para ajudar a gente a entender até onde a empresa ela consegue tá devendo, até onde essa bola de neve pode virar. E em terceiro lugar, a gente tem um planejamento, né? O cenário é realista. O cenário que mais eu acho que se encaixa dentro da realidade, nisso a gente vai trabalhar os aspectos positivos e negativos da empresa, a gente vai colocar
os dados de forma mais equilibrada dentro da mesa de reunião, onde a gente vai chamar o time, vai colocar margens moderadas, vendas moderadas, trabalho moderado. E aqui a gente tem um cenário realista onde a gente equilibra as contas, a gente coloca vendas moderadas, nada além da expectativa. Então, uma abordagem mais sólida. A gente não tem tanto foco aqui em ser otimista, aqui a gente tem um foco em trazer números reais, em trazer cálculos reais, em trazer cortes de gastos, mas de maneira mais conservadora. Não sair demitindo várias pessoas ou não sair trocando. Então, é um dos melhores cenários para se trabalhar. Só não fica em primeiro lugar desses três que eu falei, que é o cenário otimista, o cenário pessimista, o cenário realista. Então, assim, o cenário otimista é o melhor para se trabalhar. É nele onde a gente vai trabalhar com otimismo, onde a gente vai tentar reestruturar, é onde a gente vai tentar pensar fora da caixa, é onde a gente vai tentar levar a empresa a um nível que ela não tinha visto antes. Então a gente força uma sobrecarga no cenário otimista e o cenário realista ele vai ser mais utilizado para a gente ver os números que estão na empresa, ver os números que a gente tem em caixa. O cenário realista ele ajuda nas tomadas de decisões mais do dia a dia. Já o cenário otimista ele busca abranger uma quantidade maior de dias.